Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz assim. Certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que afastasse um pouco da margem, usando o barco como púlpito. Sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito. Eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim. Sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então Jesus disse a Simão: não há o que temer. De agora em diante você vai pescar pessoas. Eles empurravam os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais e o acompanharam. Senhor, nós colocamos mais uma vez a nossa vida nas Tuas mãos, nessa última celebração comunitária que fazemos juntos aqui, nesse momento onde paramos para refletir a nossa vida à luz da Tua palavra, à luz dos Teus conceitos. Pedimos que o Teu Santo Espírito mais uma vez segure na nossa mão, conectando o nosso coração ao Teu coração, pois nós precisamos de Ti, na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas decisões. Nós precisamos de Ti, precisamos do Senhor agora, para que nesses instantes finais desse ano sejam instantes de confronto, de sondar o coração, de sondar as posturas, para que o próximo ano possa ser de fato um ano novo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos a poucas horas de um ano efetivamente novo. Daqui a pouco, 2014, será de fato todo ele parte do nosso passado. Passou, faz parte da nossa história, e o que foi e o que aconteceu não pode mais ser mexido. E fim de ano, nós vivemos uma mistura de sensações, de cansaço com expectativa do novo. O desânimo de você ter tentado fazer tantas coisas esse ano, de ter lutado tanto. Nós temos pessoas hoje à noite aqui que lutaram tanto nas mais diversas áreas da vida. E você chega aqui hoje, talvez nesse culto, extremamente cansado. E com a expectativa de que o ano, de fato, seja novo. E ele pode ser mesmo muito novo, desde que não seja apenas uma mudança numeral, mas uma mudança comportamental. A mudança 2014 e 2015 não quer dizer absolutamente nada para nós. Ela é um número que muda, uma convenção numeral para organizar os dias. Isso não faz do próximo ano um ano novo, mas os nossos comportamentos, sim. Esses podem fazer com que 2015 seja completamente diferente dos outros anos que você já viveu. É fato de que acontecerão coisas no próximo ano que estão totalmente fora do seu controle, estarão fora do seu controle. Acontecerão coisas na nossa vida que a gente não vai ter a capacidade de mudar. Mas é também verdade que boa parte ou a maioria das coisas da nossa vida estão sim nas nossas mãos. E essas podem mudar, essas dependem da gente. E quando a gente absorve o fato de que a vida está nas nossas mãos, a gente ganha então a possibilidade do novo. Porque mesmo que aconteça alguma coisa que está fora do seu controle, você ainda pode controlar a sua postura.
Aconteceu alguma coisa com você que você não tem como mexer. Não tinha. Mas você tem como controlar a sua postura. Você perdeu o emprego, isso está fora de você, você foi mandado embora. Não tem como você mexer nisso. Não, mas é você quem vai decidir como que você vai viver o seu desemprego. Ou seja, nós não temos controle sobre situações, mas nós temos controle sobre as nossas posturas, e isso é muito maravilhoso. Isso precisa encher o teu coração de alegria e de expectativa, de saber que o ano pode ser diferente, e isso não depende só da Dilma, para quem não gosta dela. Depende também de você. Não depende só dos políticos desse país, os terríveis políticos do nosso país. Não é só deles. Depende também de como que é a sua postura dentro de um país com políticos corruptos. Então nós fazemos muitas promessas. Você já parou para pensar quantas promessas tem aqui hoje à noite? É um horror. E a maioria é igual. Eu não quero falar para ninguém ficar constrangido. Mas vocês já sabem aqui que todo mundo aqui esse ano vai emagrecer. Não vai. Todo mundo aqui vai ler a Bíblia inteira esse ano, o ano que vem. Não vai. E todo mundo aqui, enfim, as promessas... A Carol leu para mim ontem uma frase numa rede social que é assim: esse ano eu prometo realizar todos os votos de 2013, que são os mesmos de 2005. Porque a gente só vai repetindo os votos e vai mudando o ano e a gente esquece de cumprir os nossos votos. Mas os nossos anos não precisam ser uma repetição chata de promessas também chatas. Porque quem faz a promessa é você. Se ela é chata, a culpa é sua. E a nossa vida não precisa ser uma repetição de coisas óbvias e pesadas. E quando a gente vai para o campo religioso fazer promessa, é sempre um horror. Esse Deus que gosta de castigo, punição, só coisa é muito chato. Não dá para conhecer ele em Jesus. Jesus gosta de festa. Você quer fazer uma promessa para o ano que vem para Jesus? Jesus, eu prometo que eu vou comer pizza com os meus amigos. E o Senhor vai junto. Senhor, eu prometo que eu vou celebrar a vida, porque eu sei que Tu és um Deus de festa. Por que as nossas promessas de ano novo sempre têm que ser tão pesadas? Por que a gente não pode ser um pouco mais legal com a gente mesmo, para o ano começar um pouco mais leve, um pouco mais gostoso? Mas é verdade que alguns aqui, ou a maioria aqui, está cansado ou desanimado ou triste. E o que nós queremos é que hoje à noite, esse encontro, essa celebração, seja um incentivo. Uma semente pequenininha, porque as sementes do reino de Deus são todas pequenas. O reino de Deus não é esse escândalo que anunciam por aí, essa coisa grande e mega. Não, o reino de Deus é uma sementinha. Tudo bem pequenininho. Possível a todos. Porque o reino de Deus é Jesus na cruz de braços abertos, sem escolher um ou outro. Ele está de braços abertos dizendo: todos vocês são bem-vindos e você não precisa de grandes estruturas. Basta você abrir um espaço no teu coração para pequenas sementes que a tua vida vai mudar. Então, o reino de Deus, o que nós queremos é que você engravide de coisas boas. Que uma semente seja lançada no teu coração e que ela encha a sua vida de expectativa para o ano que vem, porque ele pode de fato ser um ano diferente, ele pode de fato ser o melhor ano da tua vida. É um desejo de viver sabendo que em 2015 Deus está interessado nos seus dias e na história da tua vida. Porque Deus não é um conceito, tampouco um conceito imóvel, distante e indiferente a você. Deus é interessado, Deus é participativo e é incentivador da nossa história de vida. Então eu sei que você já deve ter escutado muitas palavras para o ano que vem, ou você mesmo talvez tenha o hábito de ter uma palavra que você gosta de levar para o ano que vem. Como eu já anunciei por aí, eu queria que você guardasse uma palavra hoje e que você levasse ela para o teu ano de 2015. E a palavra que eu queria que você guardasse é resiliência. Eu queria que a Bethesda fosse uma igreja de pessoas resilientes. Por quê? Porque a Bethesda é uma igreja de pessoas que passam por sérios bocados na vida. Porque a Bethesda é uma igreja como é a humanidade, formada por pessoas que sofrem, que lutam, e se há sofrimento e se há luta, é necessário que haja resiliência.
Mas o que é resiliência? Resiliência é um conceito psicológico emprestado da física, que é definido como a capacidade de um indivíduo de lidar com um problema, com um obstáculo, com estresse, de resistir à pressão sem entrar em surto psicológico. Você passou por aquilo, foi muito duro, foi extremamente pesado, mas você aguentou. Na linguagem das ruas seria assim, é aguentar a parada para você não ficar louco. Esse é o resiliente. É a pessoa que aguentou o tranco. Ela descobriu recursos interiores e ao olhar para dentro de si, ela encontrou uma nova pessoa ou ela encontrou Deus, ela encontrou valores e esses valores foram suficientes para ela conseguir passar pela vida toda sem ficar insano, sem ficar louco. Mas como aqui é um culto que nós estamos trabalhando a nossa espiritualidade, eu prefiro que você guarde a definição de resiliência da seguinte maneira. É uma capacidade de lidar com condições complicadas sem perder a alma. Passar pelo dia mal e não perder a ternura. Acho que essa seria uma boa definição de resiliência para nós da Bethesda. É você passar por situações complicadas sem perder a alma. Você passou por um período difícil na tua vida e você continua com alma, você continua doce, você continua com ternura, você continua passando alegria, passando amor para os outros. Você não deixou que o dia mal, você não permitiu que ele deformasse quem você é. Você, apesar dos pesares, continua espalhando e tentando espalhar a vida. Por isso que eu li o texto de Jesus com os discípulos. Porque Jesus encontra com um grupo de pessoas frustradas, cansadas, que passaram por estresse, por pressão, por frustração e com o sentimento de se sentir fora do mundo. Sabe aquele dia que você fala, eu sou uma pessoa inviável. As coisas na minha vida, elas não se viabilizam, porque eu não consigo fazer, elas não acontecem. Então Jesus se encontra com esses homens, eles estão se sentindo assim, eles não conseguem fazer aquilo que eles tinham que fazer. E o que eles tinham que fazer? Viver. Isso aqui não é uma aula sobre pescaria, isso aqui é um texto sobre a nossa vida. Porque pescaria aqui é a vida. E eles não conseguem pescar, eles não conseguem exercer uma tarefa diária, eles não conseguem realizar com uma rotina, coisa simples. Então eles estão extremamente frustrados. Não querem mais brincar de viver. Chega de viver, que a gente não sabe viver. E Jesus dá aqui uma aula de resiliência. Jesus dá aqui conceitos que talvez nós poderíamos aplicar quase todas as definições de resiliência nesse texto de Jesus. De homens que foram levados ao extremo. Foi o estresse, eles foram esticados. E eles estão ao ponto de romper. E Jesus, com o poder curador das palavras, quer fazê-los íntegros, para que eles não percam a ternura, para que eles não percam a alma, para que a frustração não roube deles a expectativa com a vida. Porque o que nós temos de presente de Deus não é barco nem peixe, nem mar, é a vida. Então eu quero olhar com você 2 pontos rapidamente. E se você puder absorver isso na sua vida, acho que o seu ano de 2015 já começa com boas posturas. E aqui acho que eu vou falar algo que eu repito muito nas minhas reflexões. Não tem como você viver uma vida boa ou passar por uma transformação se você não tiver coragem de analisar quem você tem sido. Porque todos nós passamos por transformações mentais, psíquicas, emocionais, conceituais, teológicas, teóricas e físicas. As físicas dá para ver. Todos nós mudamos. Você não é a mesma pessoa do começo do ano passado. É o velho ditado acho que do Heráclito, que diz: nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio. Porque quando ele voltar ao rio, as águas não são as mesmas. E se as águas forem as mesmas, ele não é mais o mesmo. Porque o rio flui, e nós também. Então nós mudamos, e não tem como você
passar por uma mudança racional na sua vida se você não analisar que tipo de pessoa você tem se transformado. E Jesus faz isso para eles. Analise o ambiente. Analise o seu meio ambiente. Analise a sua vida e veja por que você está vivendo do jeito que você está vivendo. E Jesus, então, é empático a eles, não é simpático, ele é empático. Simpático sabe o que é, né? Simpático é algo que eu sinto por você. E empatia é algo que eu sinto com você. A gente é muito simpático. E a gente, para ser uma igreja, a gente tinha que ser mais empático. Não é só o que eu sinto por você, mas são coisas que eu sinto com você. Jesus é empático a eles. Ele entra na dor dos caras. Ele olha o ambiente deles. Ele vê a situação que eles estão vivendo. Ele olha para o drama e depois ele propõe, depois ele sugere. Depois que ele está dentro da vida deles, entendendo qual é o drama e o porquê da frustração, Jesus diz uma frase que passa batido no texto que nós lemos e que ela é tão importante, que ele diz assim: lancem as redes novamente, mas lancem em águas profundas. E por que isso é tão importante? Porque Jesus diz assim para eles: vocês estão cansados e frustrados, mas vocês podem tentar de novo, porque todo ser humano pode tentar de novo, porque no reino de Deus não tem bola perdida, você pode tentar de novo, mas tente em outro lugar, que pode ser que a razão da tua vida está assim, é porque você está tentando desde 2005 com as mesmas ideias, e se você tenta com as mesmas ideias, vai dar sempre o mesmo resultado. É um pensamento que eu acho que é do Einstein, eu não sei. Eu sempre digo que eu acho que é do Einstein porque me falaram que é dele. E como o pensamento é bom e ele é inteligente, então não tem problema. Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é insano. Você quer um resultado diferente? Então vá para outras águas, porque nas águas que você está, o resultado vai ser esse. Nessa água aí não tem peixe. Se nessa água não deu peixe, para de jogar água aí. Por quê? Porque aqui não dá peixe. Tentem outras águas. E Jesus então diz para eles o seguinte: mude sua lógica, mude suas posturas, porque talvez a sua vida não esteja mudando. Por quê? Porque você continua agarrado com ideias que você cresceu ouvindo que elas são verdades. Talvez elas foram verdades para um mundo que não existe mais. Para um novo mundo se faz necessário novas ideias. Abandone as ideias. Nós temos que ter vínculos de afeto com as pessoas e não vínculos de afeto com as ideias das pessoas. Eu não penso como meu pai pensou, como minha mãe pensou. Eu os amo, mas eu penso diferente porque eu vivo num mundo diferente do deles. Meu compromisso é com o coração, não é com as ideias. Então o que é que você tem que fazer num mundo novo? Ter novas ideias, porque pode ser que a sua ideia serviu naquele mundo, mas não serve mais. E Jesus está dizendo isso para eles. Tenta de novo, mas por favor, para de repetir essa vinheta que você está parecendo rádio. Que entre uma música e outra, põe a vinheta e solta a vinheta da rádio. E desde 1970 que você está falando isso aí. E você está reclamando, pô, a vida não muda. E essa vida que não muda, a vida é sempre igual. Mas talvez é que você esteja sendo sempre igual. Então pega 2015 e tente fazer de você uma nova pessoa que tem coragem de abraçar novos conceitos. Porque insanidade é repetir sempre as mesmas coisas e esperar resultados distintos. Se você fizer as mesmas coisas, os resultados serão bem parecidos. Você quer viver uma vida nova? Então tenha coragem de analisar o seu ambiente e ver se o que você está precisando não é beber de outras águas. Ouvir outras opiniões. Sair fora do seu quadrado. Saber que existe verdade fora do seu mundinho. Dá atenção para tua mãe. Aí você fala assim, minha mãe não é evangélica. Aí eu digo, nem Deus. Deus não é evangélico, Deus é vento. E você está achando que é só você que tem o certinho, porque você foi ensinado dentro de um quadradinho. Não, quadradinho é coisa de religião. Com Deus é vento. E ele não pode ser preso em gaiola alguma. Esse é um conceito do Rubem Alves.
Ele disse que os homens fizeram a teologia como rede para prender Deus, mas Deus não é peixe, Deus é vento e sopra onde quer. Então eu preciso admitir que existe verdade fora de mim, para além de mim, e que às vezes a minha vida não mudou porque eu estou preso com as mesmas ideias. E a maravilha do reino de Deus é que Jesus está dizendo, você não precisa viver preso. Tente outras coisas, vá para águas mais profundas. É uma mudança comportamental. É a maneira como você olha para a vida. São as ideias que você elegeu para dirigir teu coração. Sabe o que talvez a gente precise fazer na vida? Se olhar mais vezes como protagonistas. Porque quando você se olhar como protagonista, aí você vai ver, deixa eu ver como é que eu estou exercendo o papel, porque eu sou protagonista da minha vida. E pode ser que a vida não esteja tão boa assim, porque você, que deveria ser protagonista, está sendo coadjuvante. E da sua vida, quem tem que protagonizar é você, porque a vida é sua. Então analise seu ambiente, analise suas ideias, analise suas posturas, e se preciso for, tenha coragem de mudar. Mas eu vou me frustrar esse ano de 2015? Lógico. Peguei esses dias, igual essa semana, uma revista, eu não lembro qual delas, acho que era Isto É. E o entrevistado daquelas páginas é o Robério Diogun. Já ouviram falar dele? Olha, as previsões que ele fez são as coisas mais patéticas. É tipo assim, alguém aqui vai ficar doente esse ano, irmãos. Alguém em 2015 vai perder o emprego. Pô, tem 1000 pessoas sentadas aqui. É lógico que alguém aqui vai perder o emprego. E alguém aqui vai ser promovido. Uau, isso é profetada. Qualquer um fala isso. Então você me pergunta, mas eu vou lidar com frustrações esse ano? Claro que vai. Mas sabe qual é a maior das frustrações? As pessoas que passam a vida sem tentar. Essa é a maior das frustrações. Porque existe uma frustração que é boa. Qual é? Eu tentei, não deu errado, mas eu me mexi. Eu fiz de tudo, nem cheguei onde eu queria, mas a minha tentativa, ela foi tão boa, e o fato de ter tentado foi tão bom, que o meu ano já teve um significado diferente. Que é fazer as coisas porque valem a pena, e não porque elas vão dar certo. Que é a frase do Václav Havel, que a gente usou tanto aqui no acústico. Esperança não é lutar porque vai dar certo. Esperança é lutar porque vale a pena. Dar certo é coisa de gente pragmática. E fazer porque vale a pena é coisa de gente que sonha. Mas o sonho vai acontecer? Eu não sei. Mas se o sonho vale a pena, só de você tentar, você já deu para a tua vida um sabor tão bonito que pouco importa se vai dar certo. Valeu a pena. A tentativa valeu a pena. Então tenha coragem de se reinventar e de trocar as águas. Vá para outras águas. Tente outros caminhos. E lembre que o resiliente não é a pessoa que vive de sucesso. Não. Se aí quem quer viver só de sucesso não é resiliente. Se aí é o louco. Porque ninguém vive só de sucesso. O resiliente não é só quem ri. Quem ri de tudo é louco. Resiliente é a pessoa que chora, que perde alguém e vive o luto, que lamenta, que ganha, que tenta, que às vezes dá certo e que às vezes não dá. E quando não dá, ele levanta e toca a vida para frente. Sem perder a ternura e sem perder o coração. Então em 2015 eu digo para você, tente muito. Mas e se eu errar? Se não, errar você vai. E errar faz parte do processo pedagógico de crescimento. Todo mundo tem que errar. Eu sou pró-erro. Quem não erra não aprende, quem não erra não vai para frente. A gente tem que sim errar e pegar os nossos erros e transformá-los em degraus existenciais, onde a gente vai crescendo e ficando cada vez mais parecidos com Jesus, sim, através dos nossos erros. Porque as coisas inevitáveis da vida, elas têm que ser absorvidas para o nosso crescimento pessoal. E não entrar na loucura da perfeição, porque a perfeição é uma chatice. Tediosa demais. Coisa boa são as pessoas que tentam, que se arriscam,
que sabem que tem um ano inteiro pela frente, e claro, com responsabilidade, com lucidez, mas com uma pitada de ousadia e de coragem, tocam a vida para frente, olhando para onde está a vida, e às vezes assumindo a meia-culpa de dizer: a minha vida estacionou, a minha vida parou, e não foi por causa do mar, não foi por causa do barco, foi porque eu não tive coragem de remar. E segundo e último, quero muito que você não esqueça de que Deus acredita em você. Acho que eu posso dizer, por estar numa igreja, que todos aqui acreditam em Deus. Se não literalmente, estatisticamente, sim. Margem de erro de 2 para mais e para menos. Nós acreditamos em Deus. É verdade. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: é que Deus acredita em nós. Nós temos fé em Deus. E Deus tem fé em nós. Porque Jesus olha para aqueles homens e os incentiva a viver. Como que quem diz assim: vocês têm capacidade de fazer isso. Vocês só precisam ajustar a lente pela qual vocês estão enxergando a vida. Mas pode preparar o barco, pode entrar no mar, porque eu acredito que a história da vida de vocês pode mudar. Jesus não resolveu o problema daqueles homens com um pozinho mágico. Joga um pirim-pim-pim na cabeça deles e resolve. Não. Jesus semeou no coração deles uma nova postura. Porque não tem mágica na vida. A vida tem postura. Na vida a gente tem atitude. Na vida a gente tem comportamento. Jesus não ofereceu um caminho fácil. Jesus ofereceu para eles um novo coração. E isso Jesus faz nessa história e faz em outras tantas histórias do texto bíblico, em que nós vemos Jesus acreditando e incentivando as pessoas a reverterem as histórias tristes. O clássico versículo de Jesus: no mundo vocês terão aflições, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu acredito na capacidade de vocês de reverter histórias tristes. Não duvide do seu potencial. Não duvide da força que existe dentro de você. O que falta para alguns é a capacidade de se olhar e de se enxergar uma nova pessoa. A capacidade de olhar para o meio e saber como agir. Eu gosto demais de uma frase do Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, que ele diz assim: se a situação é boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se não há como transformar a situação, transforme-se. Se é bom, aproveita. Porque tem crente que nem quando é bom ele consegue aproveitar. Porque quando está bom, ele já está esperando o dia que vai ficar ruim. E aí não é bom nunca. Então tá bom, então aproveita, celebra, faz uma festa, chama os amigos, chama a tua família e celebra, faz festa. Tá ruim, então faça de tudo para mudar essa situação. Se você não tem como mudar, então absorva um novo comportamento para que você passe por essa situação da maneira mais bonita possível. Então Jesus diz para eles: entrem no barco, porque eu acredito que vocês podem mudar esse jogo. Não deu certo agora, porque a vida é assim, às vezes não dá certo. Perder não é um problema, perder é do viver. Derrota não é sinônimo de fé, porque fé não é vencer, fé é continuar. E Jesus diz para eles: continuem. Tentem mais uma vez com outras ideias, para vocês não serem um grupo de insanos. Deus acredita em nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, em 2015, eu quero muito que você lembre que o rosto de Deus é o rosto do amor. Quero que você lembre que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é cuidado, e esse amor, essa bondade e esse cuidado conspiram em nosso favor. Em 2015, Deus está do nosso lado, e isso basta. Amém?